Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho da EBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nós estamos aí já há alguns anos comentando, ajudando aí nos comentários da nossa revista da Escola Dominical, revista da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Quero louvar a Deus pela vida de todos os inscritos. Seja bem-vindo você que está chegando aqui pela primeira vez. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no seu canal, no nosso canal. Se você já é inscrito, dê uma verificada na sua inscrição e deixe o seu like para ajudar o canal. Deus abençoe você. Nós vamos estar comentando a lição de número 9, lição da classe dos adultos, que tem como título geral Aviva a tua obra, não é? Estamos trabalhando sobre o avivamento e nesta lição de número 9, estaremos comentando sobre o tema o avivamento pentecostal no Brasil, não é? Muito bem, para começar, irmãos, eu vejo nos últimos dias, depois que está surgindo essa questão, veio esse tema, se pergunta o que é avivamento. Não existe, para começar, avivamento sem perdão. Tem que haver perdão, tem que haver confissão para que haja avivamento, certo? Muito bem. No Brasil, como é que lida com isso? Como é que é a história do pentecostalismo no Brasil? Não é? Nós temos conhecimento que em 1910 chegou aqui a Congregação Cristã no Brasil, que foi pregada aí, foi trazida aqui por Luigi Franciscon, um italiano, né? E ele é um dos pioneiros do movimento pentecostal no Brasil. No ano seguinte, em 2011, chegou a Assembleia de Deus, que veio trazida aí pelos missionários do Daniel Berg e Gunnar Wingre, né? Eles, enquanto a Cristã do Brasil ficou no Paraná, né, em São Paulo, em São Paulo especificamente, baseou suas atividades todas aqui em São Paulo, no Bresse até hoje, né? Aqui na região do Brás, né? Região da Zona Leste, entre a Zona Leste e o centro de São Paulo, mais especificamente a Zona Leste ali, né? Em 1911, em Belém do Pará, começava aí também a Assembleia de Deus. Os dois missionários, por exemplo, dois suecos, eles tinham sido batistas e depois se tornaram pentecostais, foram os fundadores da Assembleia de Deus no Brasil. Isso significa que as duas igrejas estão contemplando estão completando o centenário, ou seja, a Assembleia de Deus está com 112 anos de fundação, não é? Segundo Raul Freston, um sociólogo conhecido do meio evangélico, ele é um dos estudiosos do pentecostalismo brasileiro. Há 3 ondas nesse período, 3 períodos de implantação do pentecostalismo no Brasil. O primeiro período a primeira onda, no caso, é representada por 2 igrejas antigas. A segunda onda é dos anos 40 e 50, quando o pentecostalismo se tornou mais urbano, e surgiram igrejas como o Evangelho Quadrangular, a Igreja Pentecostal Brasil para Cristo, né? E um pouco depois a Igreja Deus e Amor. A partir dos anos 70 surgiu a terceira onda, que é o pentecostalismo, que é o neopentecostalismo. Tácito Gama Filho tem um livro muito interessante, tem uns livros, é uma coleção interessante, eu tenho deles aqui, ele está guardado aqui em algum lugar. Quando vamos trabalhar isso, nós vamos ver que essa terceira onda ficou sendo chamada de neopentecostalismo, né? Então, vamos sintetizar. A primeira onda é representada pelas 2 igrejas, Assembleia de Deus e Congregação Cristã no Brasil. A segunda onda vem depois dos anos 40 e 50, quando o pentecostalismo saiu da esfera rural, era em cidades pequenas, e foi para a esfera urbana, né? Aí foi onde surgiu também a Quadrangular, surgiu a Brasil para Cristo, a Deus e Amor, enfim. A partir dos anos 60, surgiu aí a terceira onda, que é chamada de neopentecostalismo. Começou com a Igreja Universal do Reino de Deus, não é? Que foi fundada em 1977 no Rio de Janeiro, por Edir Macedo, né? E outras dessas ondas, a Igreja Internacional da Graça também, a Mundial do Poder de Deus, inclusive os nomes são muito parecidos, né?
e o perfil, o início litúrgico, o perfil litúrgico é igual, não muda nada. São pessoas que não têm membresia, né? Podemos observar isso. A membresia desse povo é muito pouca, ou quase nenhuma, certo? Então eles não têm membresia, geralmente, né? E, enfim, o pentecostalismo é do gênero de manifestação religiosa, que chamamos de entusiasmo religioso, né? É chamado nisso. Então esse entusiasmo vem do sufixo dentro de theos, que é Deus, e que significa dentro, entro, certo? Ou seja, entusiasmo, que significa Deus dentro, sendo uma palavra aí, de ordem religiosa. As manifestações entusiásticas e carismáticas também, como também são chamadas, têm ocorrido no cristianismo desde os seus primórdios, né? A primeira que se conhece na história da igreja foi o movimento montanista, no caso, a segunda metade do segundo século, mais ou menos aí por volta do ano 170. Nesse movimento ocorreu na Ásia, atual Turquia, numa região chamada de Frígia, né? O fundador foi o profeta cristão Montano, que se considerava o porta-voz do Espírito, e anunciou para breve o fim do mundo. Ele também era acompanhado por duas profetisas, Maximília e Priscila, que era um movimento tipicamente carismático, apelando aí para novas revelações, relativização, o valor da igreja, dos bispos e da própria Bíblia, né? Mas depois, ao longo do tempo, da Idade Média, por exemplo, houve um movimento desse tipo, um movimento de pequeno porte, que acabava sendo aí objeto de forte repreensão por parte da igreja oficial. E não duraram muito tempo com isso. Com certeza, depois da reforma protestante, né, multiplicaram-se as manifestações entusiásticas, principalmente em conexão com avivamentos pentecostais, e pentecostalismo tem sua genealogia. O filho de um movimento surgiu nos Estados Unidos chamado de Holiness, ou seja, ou santidade, ou santificados. Isso, por sua vez, é filho do metodismo, que é filho do anglicanismo. Então essa seria a genealogia do movimento pentecostal no mundo. E no Brasil, né? A igreja com mais de 112 anos, o pentecostalismo produziu transformações gigantescas no povo brasileiro, né? Isso é visível em qualquer lugar que se passa. O protestantismo, por exemplo, ele era composto pelas chamadas igrejas tradicionais, ou seja, a histórica da reforma. A partir do pentecostalismo houve uma mudança radical. Primeiro, o crescimento exponencial, né, do protestantismo brasileiro por causa do crescimento pentecostal, né? E depois os pentecostais, né, como assim são chamados, introduziram no pentecostalismo brasileiro, inclusive nas igrejas históricas, em maior ou menor grau, uma série de crenças práticas que hoje influencia bastante, principalmente os chamados evangelicalismo brasileiro, ou seja, as pregações ao ar livre, o cultos evangelísticos com apelos fortemente emocionais, né? E um novo estilo de igreja, um novo estilo de música, manifestações físicas, como pessoas levantando as mãos, batendo palma, dizendo glória a Deus e aleluia, e etc. Tudo isso é uma herança do movimento pentecostal no que diz respeito ao neopentecostalismo. Essa explosão imensa representada aí por igrejas gigantescas, como vamos ver a Universal do Reino de Deus, na sua nova teologia, por exemplo, diferente do pentecostalismo tradicional, que é a teologia da prosperidade. Trouxe também um conjunto novo de valores, práticas. Os pentecostais e protestantes desconheciam, que os pentecostais e protestantes desconheciam até então. No pentecostalismo, no protestantismo tradicional, também houve uma extrema valorização da vida espiritual, das realidades transcendentais, em contraste com a importância para o crente, enfim. Então, no neopentecostalismo, defende que não tem problema em aceitar esse mundo,
de querer ser rico ou importante, porque isso é bênção. E qual é o legado que o pentecostalismo brasileiro teve? É um pentecostalismo misto, né? E trouxe contribuições valiosas, mas também trouxe elementos extremamente problemáticos, preocupantes para o protestantismo brasileiro. Por exemplo, né, a personalização, o personalismo, o culto da personalidade através desses líderes, que são quase que idolatrados por muitas igrejas, que fazem questão de criar entre seus fiéis uma profunda veneração por eles. São líderes que poderíamos citar o nome aqui, né? E então a riqueza, o sucesso são apontados como prova da fidelidade a Deus e das bênçãos de Deus sobre a vida das pessoas, criando uma espiritualidade individualista, egocêntrica, onde a pessoa só busca os seus próprios objetivos pessoais, deixando de lado os interesses da comunidade. No entanto, há coisas positivas também. Muita gente foi beneficiada pelo trabalho das igrejas pentecostais, muitas famílias e comunidades foram transformadas, né? Como entender a maioria mundial do evangélico pentecostal brasileiro? O que faz do Brasil o país mais pentecostal do mundo? Segundo o pesquisador Alderi Rocha de Matos, ele diz que acredita que seja a índole do brasileiro que seja desse jeito, emotivo, que o brasileiro é sentimental da nossa cultura, é um sentido bem sentimentalista da nossa cultura, do nosso caráter nacional. É especialmente propício aí para esse tipo de manifestação. Em outros países latino-americanos, os pentecostais também têm crescido muito, mas raramente o fenômeno pentecostal brasileiro é algo mais impressionante que temos dentro do contexto mundial, né? O Brasil sempre foi um país de alta abertura na área religiosa para todos, né? Ou todos os tipos de manifestação, de fé, e por causa dessa formação histórica, temos aí um lado em que a Igreja Católica e outros segmentos religiosos, da religiosidade da Índia, dos africanos, que vieram para cá, que tem aí pontos de contato com a religiosidade pentecostal. O terreno que estava pronto está separado através de uma história de vários séculos para o surgimento e crescimento do movimento pentecostal no Brasil, né? Nosso catolicismo era muito efetivo, muito pouco dogmático, com poucas preocupações com a doutrina. Com o conhecimento da Bíblia, era um católico mais do coração, não é? Baseado nas festas das devoções dos santos, a saber de Maria e etc. Né? E outras por influências espirituais africanas, não é? Na indígena, e tudo isso criou um ambiente muito favorável, além dessa tolerância e liberdade religiosa, que passou a existir no Brasil a partir do século XIX, não é? Tudo isso facilitou, tendo uma implantação a esse crescimento gigantesco do pentecostalismo, não é? Qual a importância do pentecostalismo nesses 100 anos, mais de 100 anos, não é? Não sei se ela trouxe algumas transformações tão importantes assim para a sociedade, mas como um todo. A sua contribuição foi maior, mais nesse plano individual e familiar. Aliás, uma crítica que se faz com um crescimento tão grande, como provoca um impacto tão mínimo na cultura e na sociedade brasileira. Como isso pode acontecer? Eis a pergunta. É uma contradição. As igrejas históricas, embora muito menores, deram uma contribuição social muito maior, por exemplo, através de suas escolas, da educação, coisas que o pentecostalismo não tem valorizado. E muito vemos em escolas, e não vemos escolas pentecostais, né? É o principal, aqui, quais foram os principais desafios da atual tradição pentecostal, né? E assim sucessivamente. Então, o principal é adquirir a maior maturidade. Por exemplo, eu entendo que a igreja está vivendo hoje um choque de cultura, não é? A igreja está passando por uma transição, não é? Principalmente eu falo da Assembleia de Deus, não é? Que precisa fazer uma releitura
da praxe pastoral, né? Precisa fazer uma releitura da praxe litúrgica na nossa igreja. É mudança? Não, pastor. Eu estou fazendo uma releitura, porque nós estamos vivendo em uma cultura totalmente diferente depois da pandemia, então, que mostrou que é possível não ser templocêntrico, mas é possível ser cristão. É possível não estar no templo, propriamente dito, mas é possível servir a Deus, né? Isso já não se discutia muito, né? Há uns anos atrás, mas hoje isso está escancarado, patente. É tanto que tem gente que pós-pandemia não vieram mais para a igreja, né? Isso é um pouco preocupante, mas quando eu, por exemplo, meu perfil pastoral é quando não vem, eu vou até ele. Quero saber, preciso saber o que está acontecendo, onde é que eu posso ajudar, onde é que eu posso fazer alguma coisa para trazer aquele irmão, aquela pessoa para a igreja. O movimento pentecostal brasileiro tem a Assembleia de Deus hoje como o maior movimento pentecostal no país, né? Nós vamos ver que esse movimento pentecostal, que foi instituído pela Assembleia de Deus, é para fazer parte do mesmo, como pastor, ter nascido no berço pentecostal, perceber anteriormente o que fazia falta de um trabalho acadêmico acerca do pentecostalismo clássico, por exemplo, no qual a Igreja Evangélica Assembleia de Deus seja uma das principais representantes. Hoje são inúmeras dissertações, teses, que têm trazido aí uma visão, às vezes crítica, aos olhares da própria igreja. Nós temos hoje no movimento, no Brasil, eu conheço só aqui, nunca fui para fora do país ainda, né? Estudo um pouco alguma coisa de fora, mas para viver a cultura lá fora ainda não tive essa experiência. Mas aqui no Brasil está surgindo um movimento, esse movimento church tem tomado um vasto campo. As pessoas estão saindo nos cultos de doutrina das nossas igrejas e indo para as igrejas A e B, de pessoas que vivem de jargão, muitos vivem de jargão. A Bíblia vai dizer, tem um jargão novo, a Bíblia vai dizer, não, a Bíblia diz, é só você ler. Não vai dizer, diz, é só ler, certo? Outros jargões que se usa muito, né? Enfim, muito gracejo, tem algumas coisas que eu entendo isso que é falta de responsabilidade e honestidade textual, honestidade bíblica, não é? Nós vivemos hoje essas anomalias desses movimentos. Eu não sei ainda não vi ninguém falando, tudo que eu já estudei sobre o assunto e vendo também a olho nu, não dá para notar se isso é uma onda. Não deixa de ser, porque esse movimento church não tem praticamente, assim, venha como estiver, continue como está e está tudo certo. Deus é um cabeleireiro que passa a mão pela cabeça dos outros, né? Ou Deus é açougueiro que vive só da carne. Alguém vai dizer que isso aqui é uma frase bem característica do pentecostal ignorante. Mas, meu irmão, se não houver mudança de vida, mudança de caráter, esquece o resto, vai fazer outra coisa. O cristianismo não funciona assim, ok? Quando vamos ver, no Mensageiro da Paz de 2006, tem um relatório assim, agora no ano que vem se comemora 100 anos, isso já tem 10, 12 anos, né, praticamente, né? Na verdade é mais 14 anos, aproximadamente 14, 16 anos, né, atrás. Dizia que naquele período os pentecostais já era próximo de 550 milhões, 550 milhões, e que mantido aí um crescimento avassalador, né? Apesar desse número citado, assim, a epígrafe que apresenta o número total de protestantes do mundo está em uma informação contida no Mensageiro da Paz, jornal oficial das Assembleias de Deus, né? Na matéria sobre a comemoração do centenário da Rua Azusa, demonstra aí a importância do movimento e seu crescimento significativo em todos os países, né? O número ainda é corroborado aí por uma notícia do jornal alemão DW World, né? A parte da reportagem afirma que todo mundo
afirma que o movimento pentecostal é há anos a tendência religiosa que mais cresce em todo o mundo, não é? Especialistas já estimam aí que em mais de meio milhões ou milhão, né, de números de adeptos que já ultrapassam, portanto, até mesmo as igrejas protestantes, o movimento avança, sobretudo na América Latina, não é? E assim sucessivamente. Segundo Sérgio de Oliveira, na sua obra, o pentecostalismo é um movimento religioso que tem chamado a atenção da sociologia, da ciência e da ciência da religião, pelo seu crescimento, por sua característica, por sua trajetória na vida social e produção simbólica, né? A classificação disso no pentecostalismo brasileiro é classificado de forma bastante conhecida, não é? O sociólogo Paul Ferguson tem até um livro na CPAD desse moço que classificou o fenômeno pentecostal em 3 ondas. Primeira onda, Deus, eu já trabalhei isso aí, né? Vindo com a Cristã do Brasil, que é conhecida pela sigla de CCB, né? E depois a Assembleia de Deus também, que teve as suas origens aí e tiveram o campo brasileiro de si mesmo durante 40 anos, né? E assim, a segunda onda pentecostal se deu no ano 50 a 60, conforme eu já disse. A terceira onda se iniciou aí no fim da década de 70, né? Com a Universal, do Reino de Deus, Igreja da Graça, Igreja do Chapelão lá, né? Igreja Mundial do Poder de Deus, enfim, né? Uma teóloga chamada Crislaine de Toledo, ela acentua a importância da classificação de Freston, citando o sociólogo Ricardo Mariano, que analisa cerca das 3 ondas pentecostal. E ele diz assim: também fazendo uma distinção entre as 3 ondas do pentecostalismo, Ricardo Mariano ele constitui uma teologia das formações pentecostais dividida em pentecostalismo clássico, deuteropentecostalismo e neopentecostalismo. Então vamos lá: pentecostalismo clássico, deuteropentecostalismo e neopentecostalismo. Ou seja, a hipótese fundamental do trabalho de Mariano é ao tentar investigar o aspecto distintivo que entre os pentecostais tradicionais e os novos grupos de neopentecostal. É o seguinte: retirando-se as características presentes em todas as igrejas pentecostais no tocante especificamente ao neopentecostal, que são 3 são os aspectos que se distinguem, a saber, a ênfase da guerra contra o diabo, a pregação da difusão da teologia da prosperidade e a libertação dos estereotipados usos e costumes externos da santidade, enfim. Além de oportuno levantamento dessas características principais aí, a contribuição deste autor, desse escritor, também é destacada pelo fato de ser uma tipologia bastante adequada à classificação dos grupos. O Paul Ferguson, que trabalha essa ideia, né? Porém, ele trabalha dizendo, o sociólogo no caso, ele traça as origens do movimento pentecostal e exige uma série de pesquisas criteriosas, pois o termo é a história que apresenta das igrejas pentecostais, principalmente a Assembleia de Deus, que são muitas das vezes incoerentes, né, no ponto de vista da sociologia, pois traz aí uma amalgama de testemunho que se baseia somente na espiritualidade e afirma que, por outro problema da pesquisa histórica entre os pentecostais, é a dificuldade desses líderes pentecostais em aceitar o enraizamento do fenômeno religioso do grupo em ação, analisado pela ciência do homem. Ferguson trabalha isso também. Esse livro é escrito pela CPAD, né? Entretanto, a Igreja Evangélica do Brasil tem publicado alguns livros entre a sua história, mas segundo Freston, é difícil adquirir aí ou distinguir entre o resultado da pesquisa e dos relatos e testemunhos, que apresenta aí um exemplo de um resultado de pesquisa que traz os relatos e testemunhos. Ele apresenta um exemplo disso, é que encontramos um livro do jornalista Emílio Conde, que narra como foi a vida dos fundadores das Assembleias de Deus. Inclusive, é uma obra muito boa, uma obra muito interessante,
muito informativa, não é? Não sei se você vai encontrar fácil, não é? Mas se você não encontrar na CPAD, você pode comprar na Estante Virtual. Estante Virtual é um sebo online, né? É um site sério, eu peço muita obra por lá, e você pode buscar essas obras que você não tem mais aqui na livraria, nesses sebos. Eu mesmo comprei um livro de John Dominique Crossan. Eu estava precisando desse material para um estudo e eu acabei encontrando lá, né, na Estante Virtual. E lá também é evangélico a qualquer nível de livro, né, você vai achar, tá certo? Muito bem, fica a dica aí. Um outro fato que afirmam os sociólogos é que a Assembleia de Deus baseia-se somente no movimento pentecostal originado na Rua Azusa. Porém, quando olhamos para a história, vamos perceber que os primeiros fenômenos do movimento ocorreram em 1901. Né? Portanto, vamos observar aqui onde surgiu o pentecostalismo, segundo o relato de alguns pesquisadores. Né? Então, a origem da igreja pentecostal teve início em alguns movimentos que surgiram na Inglaterra. Para o missiólogo Louis Wesley, o pentecostalismo não tem semente em origem, mas nas várias, não tem somente uma origem, mas várias origens. Acentua o pentecostalismo que bebeu o poço de Wesleyano, além de ser encontrado no seu nascedouro a fertilidade, meio de um avivamento dos Holiness, por exemplo, santidade, um movimento de santidade ocorrido durante a segunda metade do século XIX, quando se estribou aí e inspirou fortemente o metodismo no caso. Louis Wesley ainda faz uma crítica, classificando o metodismo de esquecer suas origens e que se voltasse a forma em que a Assembleia de Deus faz missão, não teria perdido seus princípios. Flávia Brunner, ela concorda também e afirma que o movimento pentecostal nasceu no seu seio metodismo e acrescenta: naquelas concentrações de oração era possível ter 20 mil pessoas, enquanto sempre ocorria explosão emocional intensa que contagiava o grupo. E assim esses revivals, ou seja, avivamento, se multiplicaram, né, na sua obra, na página 57. Né? Porém, não se resume nisso. Existem alguns fatos que ocorreram nos Estados Unidos, por exemplo, no século XX. Um deles foi a experiência que tiveram os alunos de Charles Fox Parham na escola Batista Bethel, antecedendo aí as manifestações da Azusa Street, ou seja, Rua Azusa, né? E o movimento de Topeka, no Kansas, né? Outras manifestações oficialmente considerada pentecostal acrescentam-se na escola bíblica de Bethel, na cidade de Topeka, em Kansas, nos Estados Unidos, em 1901. O diretor da escola chamava-se Charles Fox Parham, e que viveu de 1873 a 1929. Ele realizou uma série de reuniões de oração com alguns alunos e alguns deles passaram a expressar seus sentimentos em glosolalia, isto é, línguas estranhas para aquele diretor, ou falar em línguas era a principal evidência de que a pessoa havia recebido o Espírito Santo, né? Nós vamos ver também, Parham fundou o Lar de Curas Bethel em 1898, o Colégio Bíblico de Bethel em 1990, ambos na cidade de Topeka, né? Estudando com seus alunos qual seria a evidência bíblica que com o batismo com o Espírito Santo, chegaram à conclusão que seria falar em línguas. Na noite da passagem de 1990 para 1991, durante uma vigília de oração, a aluna Agnes Osman solicitou uma imposição de mãos sobre a sua cabeça. Neste momento, ela falou em outras línguas. Era o começo aí do pentecostalismo nos Estados Unidos, né? Aí tem a Rua Azusa, segundo o Saulo Batista. Existiam as escolas de Parham, um filho de escravos da Louisiana, chamado o William Joseph Seymour,
né? Um pastor da Batista, negro e cego de um olho, que venceu obstáculos impostos pelo próprio Parham, que era admirador da Ku Klux Klan, né? A organização racista dos Estados Unidos, da supremacia branca, no caso, né? Como ter que assistir às aulas da escola Bethel ao lado de fora. Então foi que disseminou aí o pentecostalismo nos Estados Unidos, tá certo? E dentro do nosso contexto, na nossa revista, nós temos o tópico de número 1, que é o movimento de Atos se repete no Brasil. Depois temos o nascimento de um novo momento, certo? Que é a pregação de avivamento pentecostal. E o terceiro tópico é a expansão do avivamento pentecostal, né? Então, espero poder ter ajudado. Foi dentro do fator histórico que eu pautei a aula. Que Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.